sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Explico-me. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servíeis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Observai dias, meses, estações e anos. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Voltemos à nossa confiança cordial. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente, quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho, e fui para vós uma provação por causa do meu corpo. Mas nem por isto me desprezastes nem rejeitastes, antes me acolhestes como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos para nos dar. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos testemunham amizade com má intenção, e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar agora convosco, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Como Isaque, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, nesta continuação da carta de São Paulo aos Gálatas, ele explica de uma forma que aqueles judeus entendessem. Ele conta de Abraão, Abraão, o pai dos judeus, aquele a quem Deus fez a promessa. Abraão, meu irmão, foi aquele a quem Deus pediu o seu filho. E Abraão, em obediência total a Deus e em entrega total a Deus, foi e ia realmente sacrificar o seu filho como se sacrificava na época os cordeiros para a remissão dos pecados, porque o amor a Deus e a confiança em Deus era maior que tudo para ele, era maior que o amor que ele tinha pelo próprio filho.
E Deus viu aquilo que Abraão fez. E aquela atitude tão grande de entrega de Abraão foi para Deus algo muito bom. E foi por causa disso que Deus fez a promessa. Deus sabe de tudo. Deus é Deus, meu irmão, minha irmã. Ele sabia como seria Abraão, antes mesmo que Abraão nascesse. E ele fez um pedido a Abraão, sabendo o que iria acontecer e sabendo que ele não permitiria que acontecesse o pior. Porque quando Abraão estava, ele colocou o filho sobre a pedra da oferenda. E no momento em que ele ia fazer o sacrifício, apareceu um anjo e falou que não era para ser feito. Mas ele só parou porque Deus mandou que parasse. Porque senão ele ia até o fim, meu irmão, minha irmã. E Deus, naquele momento, ele faz a promessa a Abraão. E Deus, meu irmão, minha irmã, Deus não permitiu. O amor de Deus por nós é tão grande. Reflita comigo. Deus não permitiu que Abraão fizesse o sacrifício com seu filho. Porque Deus sabia que o sacrifício do filho dele não mudaria quase nada. Porque a descendência de Abraão, o mundo inteiro, nós, criaturas, filhos de Deus, por causa do amor de Deus, que Ele permite que nós sermos chamados filhos de Deus por Jesus Cristo. Mas nós somos criaturas de Deus, assim como os animais. Mas Deus quer-nos como filhos. Meu irmão, minha irmã, é uma graça muito grande. E Deus, nos amando tanto assim, Deus deu-nos o seu filho. Deus não permitiu que o filho de Abraão morresse, mas Ele enviou o filho dele para morrer por nós. Meu irmão, minha irmã, isso é muito grande. Nós estamos anestesiados pelo mundo. É como se viesse uma neblina na nossa mente para nós não compreendermos a grandeza disso. Eu tenho certeza que você, porque assim eu fiz antes. Quando eu vi que Deus pediu o filho de Abraão, eu falava, nossa, Deus pediu muito. Meu irmão, minha irmã, Ele pediu, mas Ele não permitiu que Abraão fizesse. Mas Ele fez. Jesus, o Filho de Deus, que estava com Deus antes da criação do mundo, antes da criação do universo. Jesus, a Santíssima Trindade, sabia tudo o que iria acontecer. E mesmo assim, Deus permitiu que acontecesse, porque nos ama demais. Deus nos criou, meu irmão, minha irmã, e Ele nos deu uma alma eterna. Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou o homem, Ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Meu irmão, minha irmã, Deus nos criou com uma alma para nós sermos eternos. Isso é muito grande. O amor de Deus por nós é muito grande. Nós temos uma alma eterna e muitas das vezes nós estamos indo pelo caminho errado. E muitas das vezes nós não agradecemos ao nosso Senhor. É uma graça muito grande, meu irmão, minha irmã. Nós existirmos, Deus nos criou, é muito grande. E é muito grande também o pecado daquelas pessoas que matam as outras pessoas. A alma daquela pessoa que foi morta, ela nunca mais vai morrer de verdade, porque a alma é eterna. Mas o corpo aqui, você interrompeu um caminho da pessoa nesse mundo que Deus havia preparado para ela. Então, meu irmão, minha irmã, eu te falo agora, o aborto é um pecado gravíssimo. Sabe por que é um pecado gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo? Porque é a própria mãe, a quem Deus deu o dom e a graça de ter um filho, de gerar uma criança. Isso é graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós mulheres temos a graça tão grande de poder gerar uma criança em nosso seio, no nosso ventre. Sei o que eu quis dizer, no nosso interior. É uma graça grande demais. E tem muitas mulheres que não valorizam isso e pior, se tornam assassinas dos seus próprios filhos. Isso é muito grave, muito grave, muito grave. Se você conhece alguém que está pensando em tirar a vida do inocente que está dentro de si, fala para pensar. Se a pessoa não tem condições nenhuma de ter aquela criança, ao menos ela termine de gerar e depois ela pode dar para adoção. Tem tantas famílias também que não conseguem ter filhos e clamam a Deus pedindo por uma criança.
Eu te falo, minha irmã, agora que está me ouvindo. Nada nesse mundo justifica a morte de um inocente que não tem nem como se defender. Nada. Aqui no Brasil, se você foi vítima de um estupro, a lei permite que você faça. Mas eu te falo, minha irmã, agora. Não faça. Sabe por quê? Porque você vai se tornar de vítima de uma ação brutal que é o estupro, a assassina do próprio filho. Porque esse filho, ele pode ser filho de um homem mau, que fez maldade com você. Mas por outro lado, ele também é seu próprio filho. E você se tornar assassina do seu próprio filho, talvez, minha irmã, talvez, eu não sei, eu acho que nunca vai esquecer o estupro que você sofreu. Provavelmente não. Mas quando você se lembrar, você vai lembrar que você é vítima, que você não fez nada para merecer aquilo que te aconteceu. Você vai lembrar assim. Mas por outro lado, se você matar o seu próprio filho inocente dentro de você, você vai se lembrar disso para sempre. Isso eu falo, isso você nunca vai esquecer. Pode procurar. Procura na internet, mães que abortaram. Procura. Tem vários grupos de mães que falam, pode falar que esqueceu. Não esquece. E nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais quem aborta. Porque vai se passar um ano do aborto, ela vai pensar, eu podia ter o meu filhinho de 1 aninho agora. Vai passar 5 anos, meu filhinho podia estar com 6 aninhos agora. Vai passar 10, 20 anos, a pessoa vai estar velha, enrugada, sozinha na vida e vai pensar, eu podia ter um filho que me apoiasse agora. E, além disso, ela vai se lembrar, eu fui assassina desse inocente que estava dentro de mim sob a minha proteção. Então, meu irmão, minha irmã, é uma coisa muito grave. Então eu te falo, se você acha que você vai olhar essa criança e vai lembrar do mal que te aconteceu, espera ela nascer. 9 meses passa rápido demais. Passa muito rápido. Quando a criança nascer e você olhar nos olhinhos inocentes que ela te olhar, você vai ver que é outra pessoa, que não é nem você e nem o pai que fez uma maldade com você. Isso eu falo só em caso de estupro, meu irmão, minha irmã. Porque é um dos casos que muitas pessoas ainda defendem o aborto. Nenhum outro caso não tem nem o que pensar. A hora que aquela criancinha inocente te olhar, que você vê a delicadeza e a inocência daquela criancinha que nasceu dentro de você, que é sua filhinha ou seu filhinho, aí você decide se você não quer ela, se você vai dar para uma família que está ansiosa para ter uma criança, ou se você vai ficar com ela. Eu não me lembro, meu irmão, minha irmã. Eu não lembro se ela é Miss da Colômbia, eu não lembro de onde ela é. Eu precisava saber, mas é só você pesquisar na internet e você vai achar isso tudo. Ela é Miss, é uma menina linda, uma jovem, né? Muito linda. E ela fala que a mãe dela foi vítima de estupro e permitiu que ela nascesse. E a mãe dela, ela fala que a minha mãe não se cansa de falar para mim que de algo tão ruim que veio na vida dela, de uma coisa muito ruim que aconteceu na vida dela, veio a sua maior bênção, que é a menina. E ela fala assim, eu amo minha mãe e eu faço de tudo pela minha mãe. Então, meu irmão, minha irmã, pense muito antes de concordar, antes de falar para alguém sobre o aborto, de falar bem. Porque se você é católico, meu irmão, minha irmã, se você acredita em Deus, você está muito enganado de falar bem. Jamais neste mundo matar alguém é bom. Eu sou contra até pena de morte. E olha que pena de morte é para uma pessoa que fez muita maldade. Como que uma pessoa... Eu fico perplexa. Existem pessoas que é contra a pena de morte, mas é a favor do aborto. Como você pode ser contra a pena de morte de uma pessoa má, que fez uma maldade muito grande? Porque a pena de morte ela é só para aquelas pessoas que matam. Como que você pode ser contra a pena de morte? Não, eu quero dizer que eu também sou contra. Mas eu falo assim, é muito contraditório uma pessoa que é a favor da pena de morte para um bandido, homicida, e é a favor de matar um inocentezinho que nem tem como se defender.
É muito contraditório. A mente de uma pessoa dessa não se pode compreender. Não se pode. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido hoje a essa reflexão. Me perdoe se eu falei muito, se eu venho falando, mas antes de falar com vocês, eu que nada sou, eu sou uma miséria. Mas eu peço muito, 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 muito mesmo o Espírito Santo para falar através de mim. Eu quero muito ser apenas um instrumento de Deus. Assim como o médico que usa o bisturi para fazer uma cirurgia, o bisturi não deve levar crédito algum. O crédito é todo daquela mão que segura o bisturi e faz todo o procedimento. Assim eu sou só um bisturi. E às vezes ainda um bisturi ruim, que tem corte ruim. Mas eu falo para Deus que nas mãos do meu Senhor, que são mãos extraordinariamente habilidosas, eu quero falar o que Deus quer que eu fale. Então muitas das vezes é algo duro, é duro até para mim que ouve. Tem hora que eu falo algumas coisas que é um tapa na minha cara tão grande. Oh, meu irmão, minha irmã, vamos abrir o nosso coração para o que Deus quer que nós saibamos agora. Deus preparou algo maravilhoso para nós na Jerusalém Celeste, no céu. Só que Deus quer também um pouquinho da nossa parte. Deus não quer entregar tudo de bandeja como Ele entregou para Adão e Eva. Agora Ele quer que nós lutemos para ficarmos com Ele. Adão e Eva, Deus colocou eles no paraíso onde eles tinham tudo, sem traço nenhum de maldade. E eles se voltaram contra Deus, eles escolheram não ter Deus. E por isso o pecado entrou no mundo. Agora, Deus continua nos amando muito, só que Ele quer que nós o busquemos. Ele quer que façamos a nossa parte. O pecado que entrou no mundo pelos nossos antepassados, meu irmão, minha irmã, está em nós nascemos com ele. Mas é nossa escolha seguir pelo caminho de Deus. Primeiramente, quando nós somos muito pequenininhos, o batismo nos torna filho de Deus e apaga toda a mancha de pecado. Pelo batismo. Mas depois é por nossa conta. A crisma, que é a confirmação do batismo, é por nossa conta. Se no batismo os nossos pais e os nossos padrinhos falam por nós, quando nós somos bebês e criancinhas, na crisma nós falamos por nós mesmos. E em cada sacramento santo da Igreja de Deus, nós renovamos a nossa promessa e nós trilhamos no caminho que Deus escolheu para nós. Então nós precisamos ter força e pedir essa força para Deus para continuarmos nesse caminho. Nós precisamos escolher por Deus, optar sempre por Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele não é só o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. A nossa alma existe porque o Senhor a criou. E Ele colocou algo de tão especial nela que ela é eterna. Meu irmão, minha irmã, não deixe o mundo te enganar, falando que você é uma coisinha qualquer que transita nesse mundo. Isso aqui é só o nosso caminho. O nosso destino final que Deus preparou para nós é algo grandioso e maravilhoso e é para sempre. Nós não podemos deixar o inimigo de Deus nos enganar e nós seguirmos pelo caminho errado aqui nesse mundo. Então vamos pensar nisso. Que Deus e o Espírito Santo esteja conosco e que nós tenhamos a ajuda da Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!